em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aproveitar que tive módulo essa semana da pós-graduação em exposição e foi trabalhado um pouco desse salmo e fiquei com muito desejo de compartilhar também um pouco da alegria dele ao seu coração. Salmo 120, versículos de 1 a 7. Todo o salmo nos diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Que Deus abençoe sua palavra nessa noite ao nosso coração. Esse Salmo 120 é o primeiro salmo
de uma série de 14 salmos que compõem o Cântico dos Degraus, e esse trecho do Cântico dos Degraus é chamado de os hinos dos peregrinos, ou os hinos de romaria, vamos assim dizer. E por que esse salmo adquiriu esse nome? Porque essa coleção de 14 salmos eram os salmos que eram usados na peregrinação que todo judeu deveria fazer a pelo menos uma das festas em Jerusalém, todos os anos, conforme estava previsto no livro de Levítico, capítulo 23, a festa da Páscoa, a de Pentecoste e a de Tabernáculos. O ideal seria as três, mas pelo menos uma das três festas. Sabemos que dos 14 salmos, alguns dá para identificar a autoria. O 122, o 124, o 131 e o 134, Davi escreveu. O 127, Salomão, seu filho, escreveu. Mas os outros 10 são de autoria incerta. Há alguns que insistem que o Salmo 120 é de autoria de Davi, mas não temos toda a confirmação. Sabemos que é um salmo que revela uma turbulência, uma situação difícil que o salmista está passando. Por essa razão, alguns afirmam que é de autoria de Davi e que esse salmo revela o que Davi estava passando quando Doeg acusou ele e os sacerdotes de Saul de alta traição. 1 Samuel 22, 18 a 21. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Embora a informação seja trágica e angustiante, eu fico com a linha de autoria incerta, porque essa analogia ou essa suposição não é possível confirmar com exatidão que a autoria é de Davi. Mas o importante aqui não é quem escreveu. O importante aqui é o que está escrito. E nós sabemos aqui que há uma causa para essa turbulência que o salmista está passando, e há uma identificação de que tipo de turbulência o salmista está passando. O Salmo 120, no verso 1, é claro em nos informar: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O dicionário de português diz que angústia é um estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, de tormento. Mas a palavra no original hebraico que ela está escrita aí, tzará. Tzará no hebraico ela tem 3 significados. 3 linhas, de incidência para a palavra. A primeira, chamada de significação 1, dificuldades, aflições, problemas. A segunda linha talvez não seja uma linha que agrade muitas mulheres, porque é aquilo que é importunador, é a esposa rival. Olha para você ver o que pode significar tzará. E a terceira linha de significação é o que está enjaulado. E aqui o salmista apresenta os agentes causadores desta angústia: lábios mentirosos e da língua enganadora, no verso 2. O autor é claro em dizer
de que ele precisava ser livre. E se nós lermos o início do verso, ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Numa leitura incorreta, nós poderíamos até pensar e até supor que esse livramento ele pode até estar parecendo uma reação humana, no sentido de me livra com aquelas orações do tipo queima, extermina, aniquila. Mas a palavra livra-me também, no original hebraico aí, é natsal. Natsal significa salva, resgata, liberta. E aí, essa palavra liberta combina com a terceira significação de tizará, que é enjaulado. Então tem muito mais sentido, né? Nos remete muito mais ao terceiro significado da palavra angústia, lá tizará, que é enjaulado. E ele está pedindo para ser liberto. Mas eu quero voltar no verso 1, porque no verso 1 o salmista começa dizendo exatamente assim: na minha angústia, né, nesse aprisionamento, nessa jaula, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E eu quero destacar essas duas palavras, clamo, que se você olhar, essa palavra no hebraico é kará, e ela significa clamar no sentido de recitar, no sentido de ler, de proclamar em voz alta. Então, quando ele diz clamo ao Senhor, ele está dizendo proclamo as tuas verdades, faço oração salmodiando na tua palavra, proclamo os teus salmos, eu em alta voz recito a tua palavra, porque a palavra clamo está no modo kaal. E o modo kaal no hebraico significa emitir som alto, gritar. Então aqui ele está dizendo: eu leio sua palavra em alta voz, eu leio sua palavra, eu declaro sua palavra aqui para todo mundo ouvir. A segunda palavra que ele usa além de clamo é Senhor. E aqui a palavra foi escolhida com cuidado. A palavra aqui é Yahvé. Yahvé nós sabemos que é aquele que existe. É aquele que é o nome próprio do Deus verdadeiro, é aquele que auto se revela. Então ele está dizendo: eu clamo, eu recito a palavra em voz alta, eu declaro tuas promessas para que todos possam ouvir, porque o Senhor é o Deus que se manifesta, o Senhor é o Deus que se revela, o Senhor é o Deus que faz as coisas acontecer. É a mesma palavra, ou seja, é o Deus que se revelou a Moisés. É o Deus que entregou as promessas para Moisés e revelou a sua lei. Então, quando ele diz, na minha angústia, clamo, e ele me ouve, a versão revista e Almeida, corrigida e fiel, você vai olhar lá, a versão escrita CF no final, Almeida, corrigida e fiel, ela traz o verbo no tempo certo. Né? A leitura correta seria: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então o que ele está dizendo? Eu tenho experiência. Eu tenho experiência de fazer isso, de recitar a palavra quando vem a angústia, quando vem a crise. Ao invés de blasfemar, ao invés de brigar, eu começo a falar a palavra em voz alta. Eu começo a dizer as coisas do Senhor, as promessas daquele que se manifesta, daquele que se revela, daquele que revelou a Moisés a palavra, daquele que se revelou para Moisés. Eu começo a proclamar a sua palavra em voz alta e eu tenho experiência de já ter feito isso e ele me ouviu. Então, ele nos ensina, a princípio, querido, que quando nós nos sentimos angustiados, quando nós nos sentimos acuados ou enjaulados, melhor do que ameaçar, melhor do que murmurar, melhor do que preparar vingança e escolher palavras, é proclamar em voz alta a palavra do Senhor. E no meio dessa sua oração, desse seu clamor, ele faz a seguinte reflexão, verso 3. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Ele diz: eu clamo, eu medito a palavra do Senhor e depois eu fico pensando.
Fico pensando o quê? Que recompensa pensa alguém receber destruindo a reputação ou o nome dos outros? É a primeira coisa que ele está perguntando. A segunda coisa que ele está perguntando é: existe alguém que se eleve? Existe alguém que cresça? Existe alguém que se destaque? Usando essa fórmula, rebaixando as pessoas, na linguagem brasileira é pisando na cabeça dos outros. Será que alguém pensa que pode apagar o nome, a honra de alguém com falsas acusações? É uma pergunta que o salmista está perguntando. Que recompensa, que vantagens, o que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado? O que você ganha, o que aumenta para você usar a sua língua para difamar as pessoas? E agora, como ele está recitando na palavra, como ele está meditando na palavra, como ele está proclamando a palavra, eu entendo que agora que o Espírito ministra no coração dele, ele diz o que a palavra diz. Flechas afiadas do guerreiro, ou seja, é o que a pessoa ganha. Brasas vivas de zimbro, é o que é acrescentado na vida da pessoa que faz uso da língua enganadora, é o que diz o verso 4. Pastor, ele está amaldiçoando? Ele está profetizando isso aí na vida da pessoa? Não, não é isso não. Ele está sendo ministrado no coração, na sua alma, porque ele está proclamando a palavra. E no meio da sua revelação, ele diz algo interessante. Ele diz flechas afiadas e brasas vivas de zimbro, mas ele diz do guerreiro. E aí a gente precisa responder uma pergunta e fazer uma pausa. De que guerreiro ele está falando? Eu coloquei para você esse slide aí dessa moeda. É uma dracma do século IV a.C., encontrada na província de Aquemênida de Jeúde. E possivelmente, segundo os arqueólogos, ela representa exatamente Jeová, sentado num trono, com o trono é o sol, e com asas, porque ele pode ir a qualquer lugar, e com rodas no trono, porque ele pode, o rei ia num carro à frente do seu exército, então ele pode ir a qualquer lugar no seu carro de guerra, essa é a ideia, e liderar o exército celestial dos inimigos de Israel. Isso não é invencionista da minha cabeça, isso está nessa enciclopédia que eu coloquei a fonte embaixo para você. Quando não havia reis em Israel, a Era dos Juízes, História Bíblica de Oxford, escrita por Hecate. Então, isso é uma informação contundente. O que o salmista está dizendo? Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me desesperar com a língua enganosa. O que ele recebe de recompensa? O que ele ganha? Já sei o que ele ganha. O guerreiro celestial, que comanda o exército celestial, cujo trono se movimenta numa velocidade de um carro de guerra devorador, está ao meu favor. Mas aí ele diz de duas armas terríveis, para enfrentar as duas armas terríveis que ele está enfrentando. Ele diz claramente flechas afiadas e brasas encandecidas de zimbro. Zimbro, ou se você procurar outra versão, vai encontrar sândalo, é a mesma coisa. As flechas afiadas eram flechas com as pontas metálicas, muito bem afiadas, como se fosse uma faca, com alto poder de penetração. E as brasas de zimbro ou de sândalo ou zimbro é uma madeira rica em óleo e era muito usada nas lareiras porque o seu carvão mantinha um fogo duradouro, porque o próprio óleo incentivava e mantinha a brasa acesa. Então ele está dizendo, é um fogo que não se apaga, é uma flecha que atravessa qualquer coisa. E aí ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. No verso 5. A jornada apresentada de Meseque a Quedar, é claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, porque estão completamente opostas.
Para você entender, Meseque é o nome de um dos filhos de Jafé, que é filho de Noé, conforme está em Gênesis capítulo 10, versículo 2, e onde vivem os beduínos, e está ali nos desertos quentes do sul da Arábia. E aí ele diz, depois que, desculpe, na Ásia Menor, não, desculpe, confundi, Meseque está lá na Ásia Menor, ali na Ásia Menor, na região do Mar Negro. Agora, Quedar, que é dos descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, Gênesis capítulo 25, verso 13, esse sim está no sul da Arábia, onde vivem os beduínos. É algo completamente oposto. Espiritualmente, ele está dizendo que ele está numa jaula enorme. Entende por que ele diz que é uma jaula? Porque ele está cercado de inimigos numa distância muito grande. Ele anda, está no meio de inimigos, e quando ele dorme no meio de inimigos. E aí ele está falando exatamente desse perigo. Mas o verso 6 diz assim: já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Preste bem atenção nisso. Dá a impressão que ele está esmorecendo, desanimando. Ai de mim, que pena que eu habito no meio das pessoas que odeiam a paz. Mas o verso seguinte é extremamente instrutivo. Ele diz no verso 7, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eu tento ministrar a palavra nele, eles querem briga, mas eu sou da paz. Querido, embora ele viva no meio de um povo que quer a guerra, que usa de duas armas terríveis, a língua mentirosa e a língua enganadora, a que fala mal dele e a que fala mentiras com ele. São dois públicos que ele tem que lidar. Tiago capítulo 3, no verso 6 diz, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. É nesse ambiente infernal, é nesse ambiente terrível que ele está dizendo claramente, sou pela paz, no verso 7. Ele está tremulando sua bandeira branca. Eles teimam em querer guerra, quando ele fala. Eles querem confusão, mas ele é pela paz. Tiago capítulo 3, ainda nos versos 10 e 11, ele diz, de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele não diz não deve, ele diz não pode. Entendeu a letalidade dessa armadilha, dessa arma tramada contra nós? Mas ele disse que estava entre dois povos. Ele estava de Quedar até Meseque. Quando nós lemos Jeremias 49, 28, diz assim, acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, assim diz o Senhor, preparem-se, ataquem a Quedar e destruam o povo do Oriente. E quando nós vamos para Meseque, nós lemos Ezequiel 39, de 1 a 5. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da tua mão esquerda e farei as tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e toda a sua tropa e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Querido, é por isso que o salmista está descansado. E aí eu queria encerrar essa meditação com você usando os dois aportes dos meus dois orientadores. Um perto aqui, o pastor Viviano, e um distante, através do método remoto, o reverendo Augusto Nicodemo. E eu quero encerrar fazendo a pergunta que eles fizeram. Em que posição você está? Como assim, pregador? Porque quando a gente lê esse salmo, a gente quer se colocar no lugar do salmista, mas primeiro, você devia se colocar, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, no lugar dos inimigos do salmista. Como assim, pastor? O que é isso? Da língua mentirosa, da língua enganadora. O que aconteceria se fosse quebrado
o sigilo telefônico do seu telefone, do seu computador? O que aconteceria se fosse apresentado a captura com escutas cuidadosamente plantadas nas suas reuniões sociais, nas suas reuniões familiares, eclesiásticas, nas suas festas, o que você disse por aí? O que aconteceria se isso fosse trazido a público? Agora coloque-se no lugar do salmista. Como você reage num ambiente contaminado? Como você faz quando você está angustiado? O que sai da sua boca? Orações? Declarações da palavra do Senhor? Porque nem sempre Deus vai tirar você do ambiente ruim. E aí eu quero dizer o que o pastor Viviano disse para nós na quinta-feira. O salmista não confessa que Deus removeu a causa da sua angústia. O salmista deixa claro que Deus removeu a angústia que era causada pelo que ele estava passando. Clamar a Deus porque Ele ouve. Querido, não permita que as coisas, que o ambiente que está perto de você o contamine a ponto de você abandonar a paz, abandonar a palavra do Senhor e fazer uso das armas infernais. Tome cuidado, porque Satanás quer levar você para o outro exército. Romanos capítulo 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E para onde esse salmo nos aponta? Esse salmo, o objetivo dele era apontar para o povo Messias. Era mostrar para eles que deveriam se conservar no exemplo do Messias que estava por vir. E quando nós lemos 1 Pedro capítulo 2, de 21 a 23, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Olha o exemplo aí. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Não há lugar aqui para uma língua terrível. Pois ele, quando insultado, não revidava os insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Eu mais uma vez pergunto para você nessa noite, em que situação você está? Do inimigo? Mude de posição. Na situação do salmista, é você que é o caluniado, é você que é o atacado? Faça como o salmista. Comece a declarar em alta voz a palavra do Senhor. Comece a oferecer flores, comece a oferecer paz para os que teimam em fazer guerra. Só assim, meu querido, você vai ter paz. Deus não vai te remover do que está causando a angústia, mas Deus vai remover a angústia causada. Ele trará paz no seu coração. Você quer isso para a sua vida? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Talvez você precise dizer: Deus, eu quero perdoar meus inimigos nessa noite. Deus, eu tenho sido muitas vezes acuado, acusado. Eu tenho sofrido um pouco do que o salmista passou. Mas bem verdade é, Deus, que eu não posso responder 100% pela minha boca. Com certeza houve momentos que a minha língua foi terrível e que eu falei coisas enganosas e que eu falei coisas caluniosas. E nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. E nessa noite eu quero confessar os meus pecados. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. E eu faço isso com fé, no nome de Jesus, a quem eu entrego minha vida nessa noite. A quem eu peço que seja Senhor e Salvador. A quem eu peço que coloque guarda nos meus lábios para mim não pecar contra Ti. É o que eu faço com fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Estando você na posição do salmista, proclame a palavra em alta voz. Estando você na posição dos inimigos, abandone isso. Abandone, confesse o pecado e abandone, em nome de Jesus. Amém? Estende a sua mão. Recebe a bênção agora em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de paz e uma semana de vitórias, em nome de Jesus.